Olá, bem-vinda, bem-vinde a mais um vídeo aqui do nosso canal do TecIdeia. E continuando o assunto de metodologias ativas, hoje eu vou falar um pouquinho de um assunto que eu gosto muito, que é, como vocês podem ver, a cultura geek, né, um pouquinho nerd, a questão dos jogos. Como que essa pegada toda de super-heróis, de quadrinhos, de animações podem sim serem ferramentas que vão unir as nossas que a gente já tem e de repente até estimular as metodologias ativas. Quer saber? Então fica aqui comigo e vamos para o assunto. Pois bem, lembra que no outro vídeo que eu falei para vocês de que o principal era você despertar o aprendiz, o estudante para a aprendizagem? Que toda aprendizagem ela é ativa, mesmo que eu esteja lendo um livro, né? Estou lendo um livro, mas para que eu de fato consiga entender, eu tenho que fazer um esforço, né, cognitivo, prendendo a minha atenção que está aqui, ligando com o que eu já conheço, que são os subsensores, né, da teoria da aprendizagem significativa, e se tudo isso fizer sentido, né, eu vou guardar, vou ter uma propensão maior de guardar. Pois bem, se o primeiro passo é despertar então a atenção, o interesse para que exista esses outros passos da aprendizagem, eu acredito que uma ótima ferramenta é conhecer o que o seu aluno, sua aluna, o aprendiz, o estudante, o que eles gostam, no que eles estão ligados, né? Então, de repente, eu posso achar assim, Mulher Maravilha, né? Eu gosto. Então, acho que todos os meus alunos vão gostar também. Nem todos, né? E realmente não é possível a gente agradar a 100% das pessoas ali. Mas é legal fazer, de repente, um Google Forms para você saber quais são as referências deles. E, a partir dessas referências, tentar trabalhar. Por exemplo, eu tenho uma filha adolescente, né? E eu e meu marido, a gente ama quadrinho, ama histórias, aventuras, super-heróis. E a gente achou que, naturalmente, ela também iria gostar. Durante a infância, lógico, né, vai acompanhando os pais. Agora, na adolescência, a coisa muda um pouquinho. Então, eu comecei a ver que ela tinha outros interesses. Por exemplo, do anime. Então, tem uma galerinha que gosta desse rolê do anime. E, a partir disso, se você é professor e professora e olha um pouquinho o que é esse anime, quais as características, quais são as histórias que estão... os animes estão bombando, né, as histórias ali, você começa a se aproximar do universo deles. Então, acho que isso é muito, muito importante. A partir dessa aproximação que eu tive por conta do interesse da minha filha, eu descobri alguns animes fantásticos que super dá pra gente colocar em sala de aula. O primeiro que eu me encantei, na realidade foi uma indicação de uma outra professora de ciências, é o de Cells at Work. São células antropomorfizadas, né? Então a menininha é o glóbulo vermelho, toda de vermelhinho, chapeuzinho vermelho e tal, parece o chapéu do Mario Bros. E ela é um glóbulo vermelho, como ela diz, um eritrócito. E ela tem que levar oxigênio e resgatar os gases, gás carbônico das células ali, para manter o corpo funcionando. E ela se encontra com um glóbulo branco, personalizado como um menino, né? Que é lá um guerreiro, que vai matar todas as bactérias, germes, parasitas que entram no corpo. O que eu achei incrível ali foi o grau de especificidade que o anime dá para os processos, para as células que existem no nosso corpo. Então, é uma super ferramenta para professores de ciências, tipo eu, né, que vão trabalhar corpo humano, sistema imunológico, sistema circulatório, algumas questões de fisiologia, né? E aí tem o The Cells at Work Code Black, que é o contrário, o glóbulo branco é uma guerreira, né? Bem sexualizada, com seios grandes, cinturinha, um vestidinho, aquela coisa que é normal dos desenhos japoneses, né? E
O glóbulo vermelho é um menino meio nerd, assim, que está começando também o trabalho. A diferença do Code Black é que eles começam a colocar com o estilo de vida daquele corpo, né? Que não é nada saudável. Então tem um episódio que eu vi que era assim, a ressaca. Então a célula falou, não acredito que ele está bebendo de novo. Porque falaram que para curar a ressaca tem que continuar bebendo. Aí chuva de álcool, e aí as células dali fazer os corre delas ali para conseguir manter aquele corpinho lá minimamente funcionando, né? Entre outras, né? Fumo, noite sem dormir, e eles vão trazendo todos os malefícios que esses tipos de comportamentos trazem para o corpo humano, né? E óbvio, além disso, as invasões, né, que os micróbios tentam fazer ali e que as células estão ali para tentar proteger o corpo. Bom, não é só esse, tem outros também que eu acho muito legal. Um que eu particularmente me apaixonei, que é o Naruto, né? Naruto é acho que tem, sei lá, uns 700 episódios. E é antigo, né? Então já tá na segunda geração lá, que é o filho do Naruto, que é o Boruto e tudo mais. É um anime relativamente antigo, deve ter uns 10 anos pelo menos, e conta a história do menino ali que é órfão e que deseja ser, que tem um propósito de vida muito forte, que ele quer ser ninja porque ele quer ser a pessoa mais respeitada daquele vilarejo, porque por N razões não respeitam ele ali. E tem muitas lições que a gente pode trazer dali. A questão de como eles mostram a questão política que envolve as decisões que acontecem naquela vila e, consequentemente, a vida das pessoas ali, dos personagens. A questão principal, que é da resiliência do personagem principal e da amizade. Então, é bem bacaninha de ver. Tem também o Dr. Stone, que eu comecei a ver, dei uma parada, em que é um cenário pós-apocalíptico que todas as pessoas viraram pedras. E aí tem um nerd da escola, que era um nerd em química, que ele acorda primeiro e ele tá tentando achar a cura para salvar as pessoas ali. Aí aparece um outro personagem também, da escola, e eles têm que começar do nada ali a fazer as ferramentas deles e coisa e tal. Como que a gente pode utilizar? Bom, primeiro, como eu falei, busca lá o que o teu estudante, o que ele se interessa, porque de repente eles não estão nessa vibe, né, desses tipos de anime, ou nem se interessam por animes, mas se interessam por outro tipo de desenho. Tem o Jovens Titãs, que é muito legalzinho também, tem um que a gente estava vendo ontem, que é o Irmão do Jorel, que é uma produção brasileira, e traz, assim, N possibilidades para trabalhar em sala de aula de uma forma leve e divertida. E que serve também para te puxar uns ganchos para fazer discussão. Então, procura saber qual é o interesse, qual é os assuntos que eles estão procurando naquele momento, o que eles veem para se divertir. E a partir disso, a gente brinca. Então, a gente puxa alguns elementos. Por exemplo, uma camiseta, como essa que eu estou vestindo. É um símbolo, né? Então, ao vestir esse símbolo, eu já estou mostrando uma predisposição do que eu tenho, do que eu gosto, do que eu sei, que é relativo às super-heroínas. Então, de repente, eu posso, dessa forma, me mostrar mais aberta para as meninas, para minhas alunas, ou para os meninos, né, que gostam também de super-heróis. Essa é uma dica. A outra, os botãozinhos, ou vou até mostrar aqui, capa de caderno, né? Então coloquei essa capa de caderno aqui. Eu imprimi em casa mesmo e colei, que é de um anime que minha filha gosta bastante, eu tô assistindo com ela. E ao ver esse tipo de caderno, as pessoas que gostam de animes e que gostam especificamente desse, já vão se aproximando. Então essa é uma forma também de quebrar gelo, de se mostrar um pouquinho, né, os seus interesses, de forma a aproximar com os interesses dos estudantes. E depois, estabelecido mais ou menos qual que vai ser essa busca, que deve ser algo que seja interessante para você também, professor, professora, e para eles, aí a gente começa a colocar pequenos elementos. Esses elementos podem ser elementos narrativas, e aí a gente faz o link com a metodologia ativa estilo storytelling, que é uma estratégia, né? Onde a gente vai contar uma história. Por exemplo, olha como faz sentido isso.
Eu comecei a minha vida de professora na EJA, Educação de Jovens Adultos. E eu, na época, era bem novinha e eu gostava muito sempre gostei de canetinhas coloridas e penais diferentinhos. Então eu tinha penal de cachorrinho, que na época era a moda. Eram cachorrinhos, assim, parecia aqueles linguicinha. Você abria o zíper, colocava as canetas ali e pronto. E como eu jogava bastante RPG, né, e a gente interpretava personagens, eu tinha vários, eu tinha uma coleção pequena de lentes de contato colorida. Então eu colocava a lente de contato na sexta-feira, uma lente azul, verde, mel, enfim, e já ia para trabalhar e depois a gente saía para a questão do RPG. Ou simplesmente me dava vontade e eu colocava para ficar diferente, né? E aí tá, tô trabalhando, normal, não sei o que, os alunos, professora, tem alguma coisa diferente de você? Deu, tem, sério, o quê? Né? Como se nem fizesse ideia. E ia levando isso com os meus adultos, né? Adolescentes e adultos que eram da EJA noturno. Pois então, aí, um belo dia, o meu colega, que depois veio a ser o meu namorado e atual esposo, né? Ele falou assim, a gente tá na sala dos professores, ele olhou, agora eu tô entendendo. Eu falei, entendo o quê? Ele olhou o penal, puxou o penal de bichinho, né? O estojo de lápis de bichinho. Agora eu tô entendendo porque virou febre na sala do terceiro A, terceiro B, os penais de bichinho. E agora tô entendendo por que as meninas estão vindo de lente de contato colorida. Porque elas estão olhando a professora e estão querendo ficar parecida com a professora. Então, existe isso. Isso era com adultos, com adolescentes, com jovens, né? Com criança, muito mais. Porque eles olham pra gente e eles se espelham na gente. Fazem esse vínculo, né? Então, quando a gente faz esse tipo de apresentação para eles, não da lente de contato, mas da camiseta, de um bottom, de um adesivo, de uma capa de caderno, já faz uma possibilidade de abertura para eles se conectarem com a gente. Depois dessa conexão, a gente pode trazer as histórias. Também lembro de quando estava no sexto ano e eu contei a história para explicar a astronomia e por que o nome dos deuses, contei algumas histórias de mitologia grega que eu gosto até hoje muito. E foi incrível porque eu consegui manter um sexto ano super agitado, uns 40 minutos em silêncio, e quando eu retornei, eu falei que só ia continuar a história se houvesse silêncio, eles estavam em silêncio. Bem aquela questão da 1001 Noites da Sherazade, sabe? É a chantagem? Mas funciona, se você contar bem a história. Né? E ali a gente vai desenvolvendo esse storytelling também. E aí você vai fazendo os ganchos com a sua disciplina, com o seu conteúdo, e deixa isso muito mais interessante. Então, para biologia, para ciência, se vocês quiserem, escreve aqui embaixo no comentário que eu trago mais, porque eu adoro essa área, é a área que eu me formei, e quais histórias que a gente pode contar que fazem sucesso com a molecada em ciências e biologia. O outro elemento é a gamificação. Então, hoje, inclusive, existe a possibilidade de você ter ou uma 3D, ou um brinde, ou um brinquedinho, bonequinhos que representem ou um super-herói, um personagem de filme, animação, ou inclusive de jogo, tipo o Mario Kart, né? Então, como eu falei, a gente tem possibilidade de ter, por exemplo, brindes, né? Bonequinhos. Esse aqui é de jogo mesmo, do Infinity. Ou então, esses bonequinhos também que foram brindes de lanche, dessas coisas, né? Esses bonequinhos, eles podem ser elementos que a gente vai trazer para nossa prática a fim de mobilizar a atenção deles. E aí, a partir desses ícones, desses totens, você pode criar alguns jogos de forma completamente desplugada. E se você quiser, se você gostou, escreve aí, pede aí que eu trago algumas possibilidades que a gente usa com materiais que você tem em casa, super fáceis e que dá super certo com qualquer público. E para fechar, né, existem vários tipos de adereços que a gente pode fazer. E eu me despeço de vocês. Tchau, tchau!